Boa noite, amigos. É tanta reclamação que eu recebo que hoje eu acabei e vou atender essas pessoas. Todo mundo dizendo porque é que eu não trago Francisco Cunha de novo. Porque toda vez que Francisco Cunha vem aqui, ele dá um show falando dos assuntos da TGI Consultoria e falando das paixões dele pelo Recife. E uma das paixões está aqui. Foi lançada semana passada essa coleção. O que é isso aqui, Chico? Essa coleção é uma coleção de livros que foi produzida pela CEP, que é a Companhia Editora de Pernambuco, pela Universidade Federal e pelo Observatório do Recife, que visa sistematizar, reunir o conhecimento sobre a cidade, de modo a que esse conhecimento editado possa subsidiar o planejamento do Recife visando os seus 500 anos, porque o Recife é a capital mais antiga do país. É a mais antiga, é? É a capital em que mais ano antiga é 500 do país. anos? Ela completará 500 anos em 2037. Agora, é uma obra de peso, né? É pesada, mas o que ela tem de informação aqui esse volume mesmo, é Amsterdã, Intercâmbio Internacional para a Reinvenção da Cidade. Isso. Isso aí é resultado de um conjunto de atividades de intercâmbio feita pela Universidade de Pernambuco e a Universidade Holandesa. Porque Amsterdã e a Holanda têm muita semelhança com o Recife, porque o Recife foi a capital da ocupação holandesa do país em 1637, 100 anos depois da fundação da cidade. E esse conteúdo todo está sendo sistematizado para subsidiar o planejamento que permita o Recife ser uma cidade melhor quando completar 500 anos, bem melhor do que é hoje. E por que uma obra desse porte exigiu quantas pessoas para fazer? Olha, João, pelas nossas contas, é mais de 70 pesquisadores, entre pesquisadores, designers, tradutores, revisores, mais de 70 pessoas. São 13 livros previstos até o final desse ano. Sai o quarto, foi lançado sexta-feira, dia 15, o quarto volume, e os 3 primeiros e o quarto. E a ideia é produzir um por mês até o final do ano. Mas não tem aquela história Recife ser a Veneza brasileira? Sim. Ainda é citado isso? É a cidade das águas. O Recife, junto com Veneza, junto com Amsterdã, com Nova York, é a cidade das águas. E isso tem um impacto enorme em termos de mudanças climáticas. Uma das preparações que a gente precisa fazer e está fazendo nessa coleção é levantar as informações necessárias para que o Recife se proteja da mudança climática, principalmente da elevação do nível do mar. Diz que o Recife vai ser a primeira cidade que o mar vai invadir, né? Ela é considerada pelo painel das mudanças climáticas da ONU a 16ª cidade onde o risco é maior de ser afetado pelas mudanças climáticas. Nós vimos recentemente, no mês de maio, nós vimos isso acontecer com o excesso de chuva. Esses eventos climáticos extremos, como aquela chuva daquela intensidade, que acontecia de 50 em 50 anos, passou a acontecer de 10 em 10 anos e agora parece que está querendo acontecer a cada ano. Isso é uma evidência da mudança climática que vai afetar a cidade. Como nós somos da cidade das águas, nós precisamos nos proteger disso, tanto das precipitações quanto do avanço do nível do mar. Então, essa coleção ela vai fornecer também elementos. Esse livro que você mostrou há pouco, no intercâmbio com a Holanda, nós tratamos desse tema das mudanças climáticas. Maurício Nassau. Desde Maurício de Nassau havia preocupação com isso, que Maurício de Nassau chegou a construir a primeira ponte do continente americano, que foi a ponte hoje, que é a ponte hoje Maurício de Nassau, foi construída por ele, para juntar o bairro do Recife, conectar o bairro do Recife com a ilha de Antônio Vaz, que hoje é o bairro de Santo Antônio de São José. Ele botou um boi para voar também, não foi? Como a turma estava com medo de passar na ponte, nunca tinha visto uma ponte, ele disse que o boi ia voar, todo mundo foi, pagou o pedágio para ir para o outro lado e o boi voou amarrado numa corda. Era uma pele de boi amarrada numa corda e passou de um lado para outro. Ô Chico, nesses 500 anos, tem algum prédio que sobrou, que tem 500 anos? Não tem não, né? Não. O prédio mais antigo, considerado mais antigo da cidade do Recife, é o Convento de Santo Antônio, junto da igreja de Santo Antônio, a igreja conventual, ali no quarteirão franciscano, no início da Rua do Imperador, junto ao Palácio da Justiça, que é de 1606. É o prédio considerado mais antigo em pé do Recife. Não temos
prédios desde o início, não. Mas, além desse, qual é um prédio do Recife antigo, mais antigo, que serve de referência? Olha, além desse, que é de 1606, foi transformado em forte pelos holandeses, depois voltou a ser convento. Ah, foi convento, forte e convento. Convento, forte, voltou a ser convento, quando os holandeses foram expulsos. Era um forte que protegia a ilha, justamente naquela localidade. Protegia o Palácio de Nassau e protegia o outro lado, que era o Recife. Cruzava fogos, como se dizia antigamente, com o forte do Brum e com o forte das Cinco Pontas. Então ele ficava no meio, entre o Brum e Cinco Pontas. Então, por essa linha de fogo, ninguém penetrava, porque eu estava protegido por esses três fortes. Pernambuco, o Recife especificamente, teve alguma invasão francesa? Não, nós tivemos aqui a presença de um corsário francês, ele não sei exatamente qual, mas acho que ele era francês. Nós tivemos, antes da fundação oficial da cidade, a presença de franceses traficando pau-brasil. Por exemplo, em Itamaracá, e parece que eles passaram aqui no Recife, mas isso não tem registro definitivo, não. Mas eles estiveram presentes aqui no tráfico de pau-brasil. Teve índio morando no Recife? Teve. Essa cidade, do jeito que ela é hoje, ela foi porque ela tinha água, ela tinha a junção da água do mar com a água dos rios, e era um viveiro de peixes. Então, essa região aqui foi uma região muito habitada. Nós temos registro de aldeias indígenas aqui em Campo Grande, na parte em Olinda. Eduardo Coelho teve que expulsar os caetés de cima de Olinda para poder se estabelecer lá. Então, aquela região de baixo ali, Campo Grande, Tacaruna, foi local de aldeia de índio. Isso precisa ser prospectado ainda, porque não tem evidências científicas ainda, mas por relatos que se tinha da época da colonização, eram várias as aldeias de índio nessa região aqui. Isso é uma região privilegiada. Eu conheço umas pessoas no Recife que parecem índios, vai ver que vieram desse tempo, né? É verdade, pode ser que sejam descendentes ainda desses. E o Porto do Recife? O Porto o Recife é hoje o que é, justamente por sua peculiaridade de ter uma proteção feita de arrecifes. Darwin, quando esteve aqui em 1830 e pouco, ele disse que nunca tinha visto uma formação natural que parecesse tão artificial quanto essa linha de arrecifes aí, porque ela protege justamente a entrada da barra ali e permite a embarcação estar dentro sem que seja impactado pelas ondas. Então, essa é uma região, depois de Itamaracá, é a única região, antes de Suape, que tem essa característica. Então, por conta disso, o Recife foi um lugar privilegiado. O Recife foi 300 anos Porto de Olinda. A Olinda era a capital e o Recife era o Porto de Olinda, porque era um porto privilegiado. Os barcos entravam e saíam e tinha conserto das naus. E foi o porto que deu ao Recife a condição dele de ser uma cidade, porque foi a partir do porto que ela se estabeleceu. Quando os holandeses chegaram, queimaram Olinda e se estabeleceram no Recife. A partir daí, ninguém segurou mais o Recife. Francisco Cunha, o Recife sempre teve esse nome? Sempre teve esse nome com algumas variações. Chamava originalmente o Povo ou o Porto de Olinda, mas a palavra Recife vem do seu antepassado árabe al-Racife, que quer dizer calçada do mar. Estava se referindo com essa expressão à linha de arrecifes que tem na frente do bairro o bairro do Recife hoje. Então, o Arrecife, que é a calçada do mar, deu nome ao bairro do Recife, que por sua vez deu nome à cidade. E antigamente a gente dizia, vou para o Recife, era para ir para o centro, né? Eu vou para o Recife. Você estava num bairro e dizia, eu vou ao Recife, eu vou para o Recife, eu vou para a cidade. Estava falando do bairro do Recife. Durante o problema daquela coisa da invasão que houve a Pernambuco dos holandeses, teve batalha no Monte dos Guararapes, teve batalha no Recife? Teve. O Recife ficou o reduto final. Quer dizer, foi criado um plano urbanístico, também o primeiro plano urbanístico com essas características do continente todo, foi feito por Maurício de Nassau, porque ele queria transformar o Recife na capital do domínio holandês no Brasil. Então, o que foi que aconteceu? A partir do Recife, os holandeses se estenderam do Maranhão até quase a Bahia, em Sergipe, e à medida que foram sendo atacados, eles foram recuando, terminaram no Recife,
onde houve a batalha. Teve a Batalha de Casa Forte, eles recuaram mais. Depois teve a Batalha dos Guararapes, eles recuaram mais e se entregaram dentro do Recife. A cidade de Maurício de Nassau foi arrasada na guerra de retomada. Quer dizer, é igual o que a Rússia está fazendo aqui, nós fizemos Na com os época, holandeses. nós fizemos com os holandeses semelhante ao que a Rússia está fazendo com a Hungria, A Ucrânia. A Ucrânia. Realmente, são muitas histórias do Recife, né? Sim. E essa comemoração dos 500 anos já está sendo organizado, além do livro, o que é que nós vamos ter? Nós começamos, João, fazendo a coleção justamente para poder lançar a ideia de se organizar para isso, né? Porque será um fato único no país. A primeira capital a completar 500 anos. Salvador fica danado da vida porque diz que é mais antiga, não. O Recife é mais antigo que Salvador. E aí, essa coleção é justamente para preparar essas comemorações e fazer a preparação da data magna, vai ser uma data fundamental. Então, estamos recolhendo esses conhecimentos para transformar em livros para que eles possam subsidiar o planejamento. Porque começar cedo é importante. Nós estamos agora nos 200 anos da independência, uma programação pífia. Vão trazer o coração de Dom Pedro. É a única coisa, vão trazer o coração. O resto do corpo de Dom Pedro está aqui, no Museu de Pregão. Vão trazer o coração, com a maior confusão. E o bicentenário está passando sem, não é? Muito o mal sescentenário teve programação grande, teve até uma Copa, mini Copa do Mundo. Foi a Copa do sescentenário da independência. Quer dizer, há 50 anos atrás. Hoje, 50 anos depois, eu acho que a expressão que você usou é muito adequada. Pífia. É uma comemoração pífia que está sendo programada. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com Francisco Cunha. Nós vamos continuar conversando com você agora sobre a TGI. Como é que vai a TGI? Se recuperando, né, João, depois dessa coisa terrível que todos nós passamos, que foi a pandemia. Então, estamos no caminho da recuperação. E a economia de Pernambuco está se recuperando? Também foi muito combalida, né? Como a economia do país, de um modo geral, a economia do mundo. Nós vamos ter, depois de muitas décadas, recessão, provavelmente, no próximo ano. O que é recessão? Diga aí, o que é recessão? É não crescimento, é crescimento negativo. Então, provavelmente, teremos crescimento negativo da economia mundial no próximo ano, ou crescimento muito baixo. Então, nós estamos com esse risco aí na frente. Esse negócio do ICMS, que obrigaram o Estado a cortar o valor, era 28, passou para 17, vai prejudicar a economia de Pernambuco? Vai, porque diminui a arrecadação. Então, Pernambuco, João, Pernambuco tem uma tradição de rigidez, vamos dizer assim, fiscal, ou seja, é um estado que sempre se preocupou com essa história de receita e despesa. Foi um estado que sempre pagou o seu funcionalismo em dia. Só para dizer isso, que é uma coisa fundamental, porque a gente viu estados próximos ao nosso que passaram meses sem pagar funcionalismo e ainda passam. Então, nós sempre tivemos essa preocupação. Eu fui da Secretaria da Fazenda, eu verifiquei isso de dentro. Nós sempre tivemos a preocupação de ter regularidade fiscal, de ter ajuste fiscal. Então, o governador Paulo Câmara fez isso com o secretário Décio Padilha. Durante a pandemia, conseguiram fazer um ajuste fiscal. O Pernambuco hoje tem as suas contas públicas em dia, vamos dizer assim. E até conseguiu guardar dinheiro para fazer investimento, que é uma coisa notável. Dadas as características históricas de cuidar bem das suas finanças. Pernambuco tem essa característica. Agora, do ponto de vista econômico, Pernambuco sofreu, como sofreu o Brasil, como está sofrendo o mundo. E nós estamos em processo de recuperação. É difícil, porque todos nós estamos nessa... O Brasil também, esse ano, talvez cresça muito pouco. O Pernambuco talvez cresça até mais do que o Brasil, confirmando uma tendência de muitos anos de crescimento acima do PIB do Brasil e até acima do PIB do Nordeste. Pernambuco tem essa tradição. No século XX, Pernambuco tem essa tradição. Pernambuco é líder do Nordeste ou perdeu para a Bahia e para o Ceará? Porque as pessoas falam muito dessa história, que hoje Pernambuco perdeu para o Ceará e perdeu para a Bahia. Ou Pernambuco ainda é o líder? Olha, eu diria, depende do que você considera liderança, né? O que é que se mede como liderança.
Eu acho que Pernambuco continua sendo o estado, do ponto de vista cultural, mais denso e diversificado do país, sem dúvida. Eu não tenho dúvida sobre isso. Quando eu vejo as outras manifestações culturais, eu acho que Pernambuco tem essa característica própria sua. Agora, do ponto de vista econômico, sim, perdeu a liderança que tinha no período, digamos assim, até a primeira metade do século XX, o Pernambuco foi líder, era a terceira capital, chamada Recife era a terceira capital e Pernambuco era considerado o estado líder do Nordeste, era o Leão do Norte. Isso foi sendo perdido ao longo do tempo, não propriamente porque Pernambuco regrediu, mas porque os outros estados começaram a crescer. Quando você está numa determinada velocidade e um carro aqui começa a fazer isso, dá a impressão que você está parado, mas na verdade o que foi que aconteceu? Foi que essa velocidade aumentou. A Bahia aumentou sua velocidade de crescimento, é um estado que tem muito mais riquezas naturais, muito mais, um território muito maior, áreas para atividade econômica e agrícola muito maior do que Pernambuco. Só aquela região de São Francisco é enorme. Então, Pernambuco tem quase 80% do seu, ou um pouco mais de 80% do seu território no semiárido. Pernambuco é um estado pequeno e dentro de um clima muito exigente. A maior parte inserido num clima muito exigente. A mesma coisa acontece com o Ceará. O Ceará tem as suas características. Então, os três estados do Nordeste estão competindo. Eu não diria que Pernambuco perdeu a liderança. Eu diria que Pernambuco passou a ter a sua liderança em conjunto com a Bahia primeiro e depois com o Ceará. Francisco, eu acho que você está trabalhando pouco na TGI, que agora a agenda TGI vai ser mensal, é? Vai ser mensal. Haja trabalho. Porque o que acontece, João, é que a gente sempre atualiza isso mensalmente. Porque aquele do final do ano não é feito no final do ano só. É a cada mês. Vai ter esse ano ao vivo? Vai ter ao vivo. Você dá um show lá? Vai ter ao vivo no Teatro do Rio Mar. E vai ser... híbrido. Híbrido. Ele vai ser também transmitido pela internet simultaneamente. Esse negócio mensal? Mensal é o seguinte. Mensal foi que, como nós preparamos para o conjunto de nossos clientes, essa leitura do ambiente econômico, social e político, então nós resolvemos, para os assinantes da revista Algo Mais, disponibilizar uma análise mensal da agenda TGI. Ela que era anual, passará agora a ser, a partir do segundo semestre, mensal. Mas vai ter anual. Vai ter anual. Agora, você lê muito para escrever aquilo, né? Que é citação de tudo que é jornal, de site, não sei o quê. Você lê muito, né? Veja, hoje, antigamente era o jornal em papel, eu ficava com aquela pilha de jornal de um lado do outro, de revista, mas hoje a internet facilitou muito a consulta. Esses livros não seria possível fazer hoje na velocidade que a gente está fazendo se não fosse a internet, porque facilita a consulta. Em vez de você ir dentro da biblioteca, desmontar a biblioteca para poder fazer a consulta, hoje você, em pouco tempo, relativamente pouco tempo, você consulta na internet, para saber se eu que escrevo livros, ficou mais, eu não estou dizendo que seja fácil escrever livro, mas ficou menos difícil com a presença da internet. Então, até a internet permite uma consulta, digamos, mais rápida de uma série de coisas. Então, eu vejo muita coisa na internet. Eu sou do Twitter, desde praticamente que o Twitter começou. E o Twitter tem muita informação. Twitter, todos os jornalistas estão lá, eu sigo todos os jornalistas, eu sigo as figuras de referência, eu sigo Bill Gates, eu sigo Ayatollah Khamenei, esse povo todo... Donald Trump? Donald Trump, eu sigo todo mundo. Donald Trump não está mais no Twitter não, que tiraram ele. Mas eu seguia ele quando ele estava. Por quê? Porque a gente precisa se informar. Não é porque você gosta ou não, precisa se informar. Então, essa agenda TGI mensal, a gente produz esse conhecimento para o nosso cliente, vários clientes o apresentam, então a gente resolveu juntar isso e apresentar para o assinante da revista Algo Mais. Ele terá esse benefício a mais. Vai me ajudar muito na coluna para pegar os dados ali. Sim, você já está convidado você é assinante da revista Algo Mais, vai também participar. Francisco, vamos falar de outras paixões suas. Jardim do Baobá. Baobá, Tá bem? O Jardim do Baobá, João, é uma execução de uma previsão desse segundo livro aqui, que é esse aqui, Parque Capibaribe. Isso é resultado de uma pesquisa, nós já conversamos aqui sobre ele. Isso é resultado de uma pesquisa de 7 anos, feita entre a Universidade Federal de Pernambuco e a Prefeitura do Recife.
Então, chegaram à conclusão que o Capibaribe é o ativo mais importante, o ativo ambiental mais importante da cidade. Que nós descobrimos nas caminhadas, porque a gente ia para um lado e para o outro, chegava na beira do rio. Voltaram as caminhadas? Votaram. Votaram e agora em agosto vai ter vamos recomeçar a mensagem. Isso. E o Jardim do Baobá foi considerado o marco zero do Parque Capibaribe, ou seja, dessa iniciativa de criar nas margens do Capibaribe uma área verde que possa conectar as outras áreas verdes da cidade, fazendo um sistema de parques e que possa transformar o Recife até o horizonte dos 500 anos numa cidade-parque. Então, o Jardim do Baobá foi a primeira iniciativa nessa direção. A segunda está sendo nas Graças. Você já visitou o das Graças? Não. O Parque das Graças. A primeira etapa do Parque das Graças já foi inaugurado. 11 horas da manhã, eu passei lá no dia de semana, 11 horas da manhã, estavam os meninos pendurados no negócio lá. É um show. No fim de semana é show. Até as capivaras estão participando. De vez em quando a capivara dá uma canja lá, sobe, o povo fica em volta, assim, tira as fotografias. E gato, eles têm muito gato, né? Não, gato é do outro lado. É do outro lado. Os gatos não vieram para cá, não vieram para cá, felizmente ainda não. Nesse seu trabalho todo na TGI, a condição de arquiteto é importante? As pessoas perguntam assim, se você tivesse feito a administração de empresa, você não seria o melhor consultor? Eu digo não. Eu acho que o fato... Eu não foi planejado, não. Foi porque aconteceu. Mas a arquitetura me dá essa condição de, por exemplo, ver as coisas em 3 dimensões. Coisa que eu acho que o administrador só vê em 2, porque vê na folha do papel. Então, isso me ajuda muito a ver o espaço, entendeu? Ver tudo que está em questão. Outra paixão sua, as calçadas. Como é Sim. que vão as calçadas do Recife? Ainda precisando melhorar muito, mas muito melhor do que quando eu comecei. Isso é preciso dizer. Quando eu comecei, era buraco, era carro. Hoje em dia, os carros estão menos em cima da calçada. Ontem eu vinha caminhando ali para 17 de agosto, numa loja que tem ali de frente da antigo Bar Chef. O sujeito chegou e pá, na calçada, estacionou na calçada. Bati no vidro dele, ele abriu e disse, companheiro, e a calçada? E o pedestre? Aí ele olhou assim, tá bom, tá certo, desculpe. Bom, mas podia encontrar um cara que tirasse um revólver e atirasse em você. Hoje, inclusive, o porte de arma foi ampliado, né? Se ele puxar o revólver, eu corro, né? Não é o meu caso de ficar ali conversando com ele com o revólver na mão, não. O fato de nós termos uma eleição este ano vai pesar na economia? Já está pesando. Nós temos hoje o dólar bem pressionado, né? Temos a inflação, temos uma série de coisas, porque isso é a piora dos indicadores econômicos e a piora do risco do país. Isso tudo deve ser o processo eleitoral tumultuado que ele vai ser. Está sendo e vai ser mais. E a PEC Kamikaze? João, olha, isso aí é uma coisa nunca vista na história do país. Isso que foi feito, nunca foi visto. Quer dizer, uma tentativa de contornar a legislação eleitoral, o teto de gastos e uma série de outras coisas, o equilíbrio fiscal, tudo isso com cunho eleitoral. Nunca foi visto na história. Desde que eu acompanho isso, 40 anos atrás, 50 anos atrás, 50 não, 45 anos atrás, eu nunca tinha visto uma coisa dessa. É um negócio inacreditável. Vai ser bom para a gente apontar e dizer, nunca mais podemos fazer isso. Mas o Supremo, que tem a obrigação de zelar pela Constituição, fica fechado. O Brasil é o país que mais reforma a Constituição. E o Supremo, que deveria defendê-lo, fica fechado. A Constituição dos Estados Unidos, para ser... Veja, lá na segunda emenda tem... Eu acho que a segunda emenda tem a permissão da arma. Eles não mexeram nisso. Tem aquela confusão todinha nos Estados Unidos. De vez em quando tem uma mortandade, porque todo mundo é armado. Todo mundo pode ir para a rua de rifle. Então, por quê? Porque está na Constituição. Para mexer nisso, ele tem que ter 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara e 60%, se eu não me engano, de todas as constituições estaduais. Todas as casas legislativas estaduais. São 50 estados. Tem que ter, parece que por 6/5, aprovar a mudança na Constituição. Aqui a gente com 2/3 da Câmara e do Senado, no mesmo dia, de 6 da manhã até não sei que horas da noite, se mexe na Constituição. Com dinheiro do orçamento secreto. Com orçamento secreto, o orçamento que você não sabe para onde o dinheiro vai. Nunca existiu isso na história do país. Nunca. E isso precisa ser revisto. As pessoas dizem, mas isso é um absurdo. Eu disse, é um absurdo, mas tem uma vantagem nisso tudo. Para mostrar o que não se deve fazer. Quando consertar isso, e a gente precisa consertar isso para ser um país sério,
País sério é aquele que tem segurança jurídica, João. Não é o que você mexe na Constituição na hora que quer, não. Não pode ser isso. Nós não seremos um país respeitado se continuarmos com esse tipo de coisa. Nunca. Nós queremos agradecer a Francisco e vocês viram porque é que as pessoas reclamam como eu não trago ele mais constantemente. Que ele vem para aqui e dá um show onde se mete em todos os assuntos. Ele realmente é uma referência e é por isso que ele faz sucesso, não só na área de ajudar o Recife, na TGI Consultoria, que atende as principais empresas do Estado. Forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.